pela internet, que Deus fale ao seu coração, uma mensagem aí do nosso retiro espiritual no período de carnaval. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Vamos ler todos juntos? 3. Provérbios 11, 3. Amém? Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Diz assim, ó: a integridade os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade o destrói. Como a gente não leu junto, né? Que eu falei todos juntos, mas a gente não leu. Então vamos ler todos juntos agora, a igreja toda, você junto com a sua Bíblia, em nome de Jesus. No 3, tá? Vou falar 1, 2, 3, todo mundo lê junto em alto bom som. 1, 2, 3. A integridade... A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Senhor, fala o nosso coração. A tua palavra, ela é mais doce do que o mel. Ela vale mais do que o ouro. E o que ela pode fazer na nossa vida, ninguém pode. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Dividir juntas e medulas. Ela pode nos instruir, nos exortar, nos edificar, e que nós sejamos transformados à luz da tua palavra. Peço a ti, Pai, na tua infinita misericórdia, que tu se responsabilizes pela tua palavra ao sair da minha boca, porque de mim mesmo nada tenho a oferecer para essa igreja. Fala o nosso coração nessa noite, como o Senhor nos falou naquele retiro, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, e à medida que você sentar, peço que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Provérbios foi o nosso texto base, ele fala aí sobre a falsidade. Mas aí eu queria que você abrisse comigo agora. Nós iremos falar sobre duas histórias. Mateus capítulo 26. Peço que você acompanhe comigo aí. O tema da pregação, o tema da mensagem: falsidade ideológica. Acho que está... Ih, deu ruim aí? Falsidade ideológica. Pode apagar, apaga mais essa luz aqui, por favor. Isso, para a igreja ver melhor, porque o slide é escuro, ó. Falsidade ideológica. O beijo da morte, presta atenção. Uma clássica história de traição de quem decidiu viver uma vida de falsidade e o seu fim foi trágico. Melhor fora que não tivesse nascido. Essa é uma parte da mensagem. A segunda parte, o canto da vida. Mesmo em meio a um período de diversas negações, em um momento, ouviu-se um canto que deixou a vida ainda mais amarga, mas a esperança renasceu. Você que foi no retiro, que enquanto eu estiver pregando, você fale assim: Senhor, renova a tua palavra na minha mente, porque Ele renova todas as coisas. Você que não foi, que está ouvindo pela primeira vez, peça que Ele fale ao teu coração. Mateus, capítulo 26, eu vou começar lendo do 47, e peço que você acompanhe comigo. Mateus 26, do 47 ao 56, tá? Depois eu vou ler Mateus 27, do 1 ao 10, e depois eu volto para o 26 e você vai entender a história aí, tá bom? Pode me acompanhar na sua Bíblia, Mateus 26, 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se Jesus lhe disse: salva-me, mestre, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viestes? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura, segundo as quais assim deve suceder?
Naquele momento, Jesus disse às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos de todos deixando fugiram. Agora vai para o capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 10. 27, do verso 3 ao verso 10. Diz assim: então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Tendo deliberado, compraram com ele um campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele lugar tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, ao preço de que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Essa é a primeira história. Essa é a primeira história que nós iremos falar a respeito do nosso tema do retiro. E na mesma noite, acontece o beijo da morte e acontece o canto da vida. Mateus, ele quer mostrar que Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento. O relato mostra o discípulo mais chegado, um dos discípulos mais chegados, rejeitando Jesus, negando, praguejando, mostrando que o Messias seria rejeitado pelos seus amigos mais íntimos, não apenas pelos seus inimigos. Isso é uma das coisas que Mateus quer mostrar para cada um de nós, que os amigos de Jesus também erram, também são falhos, também são orgulhosos, também são falsos e também usam máscaras. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é amigo de Jesus? Pergunta para ela assim. Pergunta, ouve a resposta dela, vê aí o que ela vai falar para você. É isso que Mateus quer mostrar para a gente, que os amigos de Jesus erram, falham, negam, traem, são falsos e usam máscaras. E essa foi uma conclusão que nós chegamos em nosso retiro, meus irmãos. Todos nós usamos máscaras. Todos nós. Se você chegou aqui nessa noite achando que você não usa, nós estamos aqui pedindo misericórdia a Deus pela sua vida, para que Ele abra os teus olhos, para que você identifique a sua máscara e tire-a nessa noite. Porque é melhor que você tire essa máscara do que essa máscara caia. E aí, nós falamos sobre o beijo da morte, lendo aí a história de um desses homens, no qual nós iremos falar essa noite, Judas. O nome que se tornou um dos nomes mais desprezíveis que nós podemos imaginar. Por quê? Porque Judas é símbolo do que é sórdido. Quem aqui colocaria o nome do filho de Judas? Levanta a mão. Ninguém na humanidade, ninguém colocaria o nome do filho de Judas. Por quê? Porque esse nome já está comprometido, já está marcado, é desprezível, é o cara que traiu Jesus. Então, eu não vou colocar, eu quero ter outros filhos, mas eu jamais colocaria o nome de... Por quê? Porque tem uma simbologia nesse nome aí. Então, a gente vê aí que o comportamento de um homem, um comportamento reprovável de um homem, lançou na lama um significado de um nome, pasmem. Bonito. Muito bonito o significado desse nome. Vamos aí, acompanha comigo para você saber o significado desse nome. Judas. E aí, gente,
Eu usei o meu grego todo lá no retiro, acabou. Agora eu acho que eu não vou ter nada para usar aqui não. Mas vamos lá. Judas, em grego, quer dizer Iudás. Iudás, ele é uma helenização do nome judaico Iehudá, que é igual a Judá, que quer dizer abençoado, elogiável. Olha o significado do nome do homem: abençoado, elogiável. Eu acho que se fosse pelo significado, com certeza você colocaria o nome desse um filho seu, um parente, tranquilidade. Abençoado, elogiável, mas olha o que se tornou esse nome por causa da conduta reprovável de um homem. E esse é um dos nomes que mais aparece na Bíblia, na história dos apóstolos, perdendo apenas para quem? Pedro, Simão Pedro, que é um dos caras que nós iremos falar sobre a história dele também, tá bom? Só que Judas o nome de Judas era Judas o quê? Iscariotes. Judas Iscariotes. Originalmente, eu acho que eu coloquei ali, ó, Iehudá, lembra que eu falei primeiro, antes? Iehudá Iscariote, era o nome de Judas. Originalmente, Iehudá Iscariote, que significa o quê? Judas, que vem de Queriote. Queriote era uma aldeia, ou um conjunto de pequenas casas, e passou a ser conhecida como um dos lugarejos em Judá e um em Moabe. E depois, você pode ver na sua Bíblia, em João capítulo 6, versículo 71, e João capítulo 13, versículo 26, uma das possibilidades para esse nome também, é que Judas era filho de Simão Iscariote. Logo, o pai dele teria vindo desse lugar chamado Queriotes. Agora, preste atenção comigo. Para nossa pregação e para nossa história hoje, você sabe o que significa tudo isso que nós estamos falando a respeito do nome desse cara? Sabe o que significa? Nada. Absolutamente nada. Nada do que eu fale para você, nenhuma história que eu conte sobre Judas, não importa o significado do nome, não importa de onde ele veio, nada desfaz a imagem negativa que você e que eu temos de Judas. Não importa o local bonito, o nome elogiável, pai de quem ele seja, nada desfaz essa imagem negativa. Então, se eu e você, se nós que estamos aqui nessa noite, domingo à noite, se nós cultivarmos uma vida falsa, uma vida de máscaras, nós podemos ficar marcados para sempre. Para sempre. E será que é essa vida que nós temos cultivado? A gente vê aí, eu falei isso lá no retiro, várias brincadeiras com o nome de Judas, malha Judas, bate no Judas, dá paulada no Judas. A gente vê frases como onde Judas perdeu as botas, né? Coisas assim relacionadas ao nome de Judas. E não importa, nada vai desfazer. Quem era Judas? Como eu falei, da cidade de Queriote, na Judéia, único apóstolo que não vinha da Galileia. Ele é o único. E, meus irmãos, em todas as listas, se você parar para pegar a sua Bíblia, em todas as listas que é citado o nome de Judas, depois você pode olhar aí, Mateus capítulo 10, versículo 4, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 6, versículo 16, Judas é sempre indicado como traidor. Sempre. Como falso. Como mascarado. Sempre assim. Sempre está assim, ó. E finalmente Judas, o que haveria de trair. Judas, o traidor. Judas, aquele que iria trair Jesus. Sempre está assim. João, capítulo 6, versículos 70 e 71, fala sobre isso também. Depois procure na sua Bíblia. Como foi o chamado de Judas? E preste atenção, meus irmãos, que nós estamos falando de coisas que aconteceram também em nossas vidas.
que acontecem conosco. E às vezes nós ouvimos uma pregação e levamos para muito longe. Não, comigo isso não acontece, comigo isso não vai acontecer, comigo isso nunca aconteceu. Que o Espírito Santo abra nossos olhos. Como foi o chamado de Judas? Não sei se você sabe, se você já estudou a história de Judas, mas Judas foi o único homem que não foi chamado por Jesus. Ele foi o único que não ouviu da boca de Jesus, me segue. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, versículo 19. Mateus capítulo 8, versículo 19. Provavelmente ele é esse discípulo citado em Mateus capítulo 8, versículo 19. Que diz assim, então, Mateus capítulo 8, versículo 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhes: Mestre, seguir-te-ei para onde... O que está escrito aí? Para onde quer que fores. Olha o que ele disse para Jesus. Provavelmente Judas é esse aí. Ele chega para Jesus e fala assim, Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Essas foram as palavras de Judas. Agora, a pessoa chega para Jesus, eu não sei se isso já saiu da sua boca, se você já falou isso para Jesus: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor fores, te seguirei até a minha morte, te seguirei por onde quer que o Senhor mandar eu ir, irei atrás do Senhor. Não sei se você já falou isso, mas ele fala de Jesus. E preste atenção comigo, ele era escriba, como você vê aí no versículo 19, especialista em leis judaicas, por isso que ele exercia essa função de contador do grupo, de secretário, de copista, de arquivista. Olha as funções que Judas ocupava e que ele tinha. Por isso que João capítulo 12, verso 2, vai dizer que ele era responsável pelas moedas que caíam na sacola. Porque ele era o único que mexia na sacola. Ele tinha um cargo de tesoureiro do grupo. Não sei se vocês lembram, quando aquela mulher depositou o óleo aos pés de Jesus, derramou sobre Jesus, os discípulos falaram assim: esse óleo podia ser vendido e o dinheiro ser dado para os pobres. Possivelmente Judas que incitou aquela fala ali, porque ele sabia que o dinheiro ficaria com ele. Ia dar para os pobres, doido por dinheiro, fanático. Só que aí, meus irmãos, algo incrível acontece nessa cena. Porque um homem chega para Jesus e fala assim: Mestre, eu vou te seguir por onde quer que fores. Mas a resposta de Jesus é uma resposta que parece não convencer muitos leitores. Parece não ser uma resposta no mesmo tom que o discípulo estava dando para Jesus. Porque Jesus conhecia-lhe o coração, sabia dos seus pensamentos. E a resposta de Jesus não foram palavras de boas-vindas. Porque eu acredito que Jesus ali na sua onisciência, acredito sim, esvaziado de poderes divinos, mas Deus revelava para ele muitas coisas. Cheio de onisciência, Jesus dá uma resposta para aquele homem, uma resposta de quem conhecia o coração daquele homem. Conhecia os pensamentos daquele homem. E parece ali que a proposta de Judas era mais ou menos: Senhor, é vantagem para o Senhor me ter no meio do seu grupo aí, né? Um escriba, contador, copista. Então, Senhor, te seguir vai ser uma vantagem para o Senhor. Só que a resposta de Jesus é uma resposta. Mateus capítulo 8, você já abriu aí, versículo 20. Olha a resposta de Jesus para o homem que disse que iria seguir Jesus. Diz assim, mas Jesus lhe respondeu. Olha que Jesus não falou: vem, me segue. Jesus não falou isso para ele. Jesus falou assim, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus estava mostrando para Judas e mostrando para nós hoje, nós que estamos aqui nesse lugar, que para viver com Jesus, para seguir Jesus, não tem como segui-lo levando uma vida falsa. Judas achou, correndo atrás do status, da fama que Jesus tinha, ele chega para Jesus: eu vou te seguir, Jesus, por onde quer que tu fores. Mas Jesus, raposas têm seus covis.
pássaros seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a tua cabeça. Se você quer me seguir atrás da fama, atrás de dinheiro, atrás de benefício próprio, usando essa máscara que você está usando aí, não é isso, esse não é o caminho. O meu caminho não é um caminho de falsidade, o meu caminho é um caminho de cruz. E quem segue para o caminho de cruz, se vive uma vida de falsidade, meu irmão, não dá. Não dá. Foi isso que Jesus estava mostrando. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, preste atenção. João, não precisa abrir não, capítulo 13, versículo 18. Jesus aceita Judas como um dos seus discípulos. Aí às vezes você olha para algumas pessoas e fala assim: como Deus aceitou essa pessoa? Que isso? A pessoa faz isso, fazia aquilo, e Deus aceita essa pessoa. Por que que ele foi aceito por Jesus? Porque Jesus sabia que essa era a vontade do Pai, que Judas fosse aceito. Mas nós vemos, meus irmãos, na história de Judas, que ele não se rende a Jesus. E por não se render a Jesus, mesmo sendo chamado de apóstolo, um demônio entra nele. E não saiu mais. E não saiu mais. Como Jesus sabia que Judas ia trair, em primeiro lugar, ele era onisciente. Em segundo lugar, o Senhor revelava tudo o Pai revelava para o Filho. Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Judas, ele foi um dos homens que nunca chamou Jesus de Senhor. Nunca. Ele sempre chamava Jesus de Mestre. Nunca chamava Jesus de Senhor. Agora, preste atenção nisso. Mesmo comendo com os discípulos, mesmo andando com os discípulos, andando com Jesus, dormindo debaixo do mesmo teto de Jesus, tendo intimidade com Jesus, conhecendo Jesus, ele nunca chamou Jesus de Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele nunca nutriu um sentimento de intimidade com o Mestre. Por isso que ele botou essa máscara. E é por isso que o pastor sempre prega aqui, todos os irmãos que pregam aqui, normalmente falam sobre isso. Tenhamos intimidade com o Senhor. Não apenas venhamos dizer que somos apóstolos, que somos discípulos, que somos servos, que somos obreiros, que somos trabalhadores da casa do Senhor. Nós precisamos nutrir um sentimento de intimidade com o Senhor. Mas, meus irmãos, sinto lhes informar, com uma máscara não dá. Com uma máscara é só da boca para fora. Muitos de nós vivemos essa vida falsa. Estamos na igreja, dizemos que somos discípulos de Jesus, fazemos a obra de Jesus, mas na hora de nos relacionarmos intimamente com Ele, fugimos. Isso é uma vida falsa, e isso nos levará à ruína e à desgraça. Um alerta para nós, meus irmãos, um alerta. Se você é um cristão, se diz discípulo de Jesus, vem para a igreja, mas não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de evangelizar. Isso pode ser uma prova de um relacionamento íntimo muito raso com Jesus. Essa máscara um dia vai cair. Vai cair. Quem vive uma vida falsa, assim como Judas viveu, entende as coisas tudo errado. Judas, ele achava que se ele entregasse Jesus para as autoridades, ele ia começar uma revolução. Eu vou entregá-lo, ele vai tomar o poder de Roma e vai libertar nós, judeus, desse poder. Tudo errado, meu irmão. Que Jesus não veio para isso, e Jesus já tinha explicado várias vezes para os discípulos para que ele tinha vindo, mas uma vida falsa nos faz entender tudo errado. E aí, ele recebe 30 moedas de prata para entregar Jesus, responsável pelos atos dele. 30 moedas
era um valor estipulado, não aleatório, tá? Não é aleatório esse valor. Depois você pode olhar na sua Bíblia, Êxodo 21:32, fala sobre esse valor de indenização que era pago em algumas situações. E com esse dinheiro, preço que Judas, Mateus 27, nós lemos aí, eles compraram um campo para fazer de cemitério de indigentes. O que isso mostra para nós? Essa questão das moedas, o valor que quem traz Jesus, quem vive uma vida falsa para ter resultados, para sair bem na foto, mente, mostra que é uma coisa que não é, para receber algum valor, para receber algo para si. O valor que essa pessoa recebe não se compara ao que Jesus fez por nós, e esse valor não traz nenhuma felicidade. O preço dele vai ser tristeza. Não vale a pena. E é por isso, meu irmão, que você, que eu, e aí quando nós falávamos para jovens, nós olhamos para alguns jovens e vemos infelicidade estampada em seus rostos, tristeza, amargura, porque estão vivendo uma vida falsa, longe de Jesus Cristo, longe, porque o preço não vale, o retorno não vale. Para quem nega Jesus, para quem trai. E aí, como vocês leram comigo, Judas, no capítulo 27, versículo 5, ele se enforcou. E tomado de remorso, Judas pega, joga as 30 moedas de prata no chão, entrega aos pés dos sacerdotes, e ele vai se enforcar. O corpo apodrece, provavelmente cai de onde ele estava preso, se espalha pelo chão, bichos devem ter comido ali. Só que ninguém poderia, eu falei isso lá com os jovens, ninguém poderia mexer, porque era a época da Páscoa e o terreno ficou conhecido como campo de sangue. E aí, meus irmãos, um jovem inteligente, promissor, contador, escriba, conhecedor, promissor, não soube aproveitar as oportunidades, porque ele foi responsável pelos seus atos. Vou entrar aqui na questão da predestinação, mas ele era responsável pelos seus atos. Que eu e você, meus irmãos, ouvindo falar sobre o beijo da morte, que nós nunca nos tornemos um Judas no nosso século, marcados por negar Jesus. No trabalho, quem é você? Na faculdade, quem é você? Será que você é conhecido e nós somos conhecidos como servos de Deus? Ou não? Conhecidos como qualquer outro tipo de coisa, menos como servo de Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Sempre que ele era indicado como quem? O traidor. Viver uma vida de falsidade é brincar com as coisas de Deus. Não é uma atitude inteligente. Continuando, nós falamos aí sobre o beijo da morte. Só que Mateus, ele queria que as pessoas lessem o seu evangelho e produzissem dentro de si e também em nós atitudes que glorificassem o nome de Deus. Por isso, algumas histórias assim marcantes, como a de Judas e também a próxima que nós iremos ler, foram selecionadas, causando impacto. E agora nós iremos falar sobre o canto da vida. Abra sua Bíblia, Mateus 26. Mateus 26. Fique comigo no versículo 32. Mateus 26, 32. Diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse,
também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou a ele praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O canto da vida. O canto da vida. Mesmo em meio a um período de diversas negações, em um momento ouviu-se um canto que deixou a vida ainda mais amarga, mas a esperança renasceu. Como nós lemos aí no versículo 31, nós temos um homem orgulhoso, cheio de si, altivo. E olha o que ele diz para Jesus. Jesus dizendo para os discípulos que ele iria ser entregue, que ele iria ferir o pastor, as ovelhas ficariam sem rebanho, sem o seu pastor. E Jesus chega para ele e fala: Senhor, ainda que tu sirva de tropeço para esses que estão aqui com a gente, para mim tu não vai servir. Eu vou contigo até para a morte. Note que anteriormente nós tivemos um homem que falou: Jesus, por onde quer que fores eu irei. E traz Jesus. E o outro chega: aonde que o Senhor for eu vou. Inclusive se o Senhor for até para a morte, eu vou contigo, Senhor. Dizendo que ia até para a morte com Jesus. Mas Jesus fala para ele: antes que o galo cante, tu me negarás. E nesse caminho, até o canto da vida, nós vemos 3 etapas acontecendo na vida de Pedro. E Mateus, ele faz uma narrativa crescente dos fatos, mostrando uma história horrenda para nós, que aconteceu com Pedro. Eu não sei se vocês já tinham olhado dessa forma, mas a primeira etapa dessa história, primeira etapa, uma negação dissimulada, uma falsidade disfarçada. Primeira etapa, uma negação dissimulada, uma falsidade disfarçada. Muitos negam Jesus assim, de forma disfarçada, de forma dissimulada. Olha o que acontece na história. Estava Pedro assentado fora do pátio, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que dizes. É isso que muitos de nós falamos. Tu é discípulo de Jesus? Ah, que isso? Toma esse copinho aqui. Faz isso. Tu é discípulo de Jesus mesmo? E aí a gente muda de assunto, disfarça. Muitos de nós fugimos de situação, e eu me incluo também, aonde nossa fé é exposta. Por quê? Porque muitos de nós temos medo de ser rejeitados, principalmente nas redes sociais. Nós temos medo de ser rejeitado. E a gente vê aí no versículo 58, Pedro, ele seguia de longe, Jesus sendo questionado, atacado, e no mesmo instante Pedro conversando com os serventuários. E aí nós vemos um comportamento muito, um contrassenso aí na história. Um homem que dizia que seguiria Jesus até a morte, Jesus se comportando de uma forma e ele se comportando de outra forma totalmente diferente. Agora preste atenção comigo, versículo 69, olha aí na sua Bíblia. Estava Pedro assentado fora do pátio e aproximando-se quem se aproximou? Uma criada. Preste atenção, não era uma autoridade romana, não era o sumo sacerdote, não era uma pessoa que
tinha algum cargo influente na sociedade naquele momento, era apenas uma criada. O que isso está mostrando para nós? Uma pessoa que não representa ameaça nenhuma para Pedro. Essa criada, ela não poderia fazer nada contra Pedro. Nada, absolutamente nada. Isso mostra que quem quer viver uma vida de falsidade, uma vida de máscara, uma vida de falsidade ideológica, vai negar Jesus na menor situação possível. Por menor que seja quem esteja te confrontando, por menor que seja a situação, irá negar Jesus. Assim como Pedro fez diante de uma criada. A gente vê ela chamando Jesus de Galileu, e no versículo 70 mostra que Pedro negou diante de todos. E o que Mateus quer mostrar para a gente? Precisa abrir não, eu vou abrir aqui, Mateus capítulo 10, versículo 33, 10, 33. Diante de quem Pedro negou? Todos. Olha o que Mateus quer mostrar. Mateus 10, 33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu. Olha o que Mateus está querendo mostrar para a gente. E Pedro caiu nesse pecado grave de negar Jesus diante de todos. Olha o que Pedro disse para aquela mulher, para a gente entender um pouquinho melhor. Porque às vezes a gente lendo o texto de forma superficial, o entendimento não fica tão bom na nossa cabeça. Mas olha o que ele quis dizer para aquela mulher. Ele fala assim, ó: não sei o que dizes. Se você for pegar nos originais dessa tradução grega, a frase em português nos originais, e lembra que eu falei de uma negação dissimulada, de uma negação disfarçada? A frase quer dizer assim, ó: não sei nem entendo. Olha só, ela fala: você conhece Jesus. Aí ele fala assim, ó: não sei nem entendo. Olha que negação dissimulada. Mas para ficar melhor a nossa compreensão, o autor coloca ali, ó: não sei o que dizes. Para a gente entender melhor. Mas essa foi a frase de Pedro, diante daquela mulher que estava acusando ele: não sei nem entendo. E ela falando que ele conhecia Jesus. Ele está agindo aqui de forma dissimulada, saindo de fininho, evitando o confronto, fugindo, vivendo uma vida falsa. Quem vive assim, essa vida de falsidade, vai negar o Senhor. Segunda etapa, você leu comigo, versículo 71 e versículo 72, uma negação com juramento falso. E lembra que eu falei anteriormente, que essa história relatada por Mateus, narrada por Mateus, ela vai crescendo, o padrão vai subindo, o padrão da desgraça vai subindo, o padrão da ruína vai subindo. Sabe o que Mateus quer mostrar para a gente? Que se nós vivemos uma vida de falsidade, eu e você, nós não sabemos aonde o nosso pecado vai nos levar. Segundo, uma negação com juramento falso. Verso 71. Ele, porém, negou diante de todos. Não sei o que diz. 71 diz assim: e saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Antes, uma negação dissimulada. Agora, uma negação com um juramento falso. Sai de fininho, para que ninguém... Pedro ali saindo de fininho, para que ninguém percebesse. Eu imagino, ó, aquela criada já me deu-lhe uma acusada, já apontou o dedo para mim. Eu vou ficar aqui? Eu vou rapar fora daqui. Então vou pelo alpendre, vou saindo daqui. Só que quando ele está saindo, meus irmãos, uma outra criada, ela aparece, pega Pedro despercebido. Só que agora a situação fica mais complicada. Por quê? Porque ela não fala com Pedro. Ela não direciona para Pedro. Ela já fala com todos que estavam ali. Esquece Pedro. Ela fala assim: ó, esse ali, ó, apontando para Pedro, esse ali estava com Jesus. Só que aí, meus irmãos, se você olhar no versículo 72, ela fala ali, ó: ele também estava com Jesus. O quê? O Nazareno.
Isso causou um impacto muito grande na vida de Pedro. Sabe por quê? Mateus capítulo 2, não precisa abrir não, eu leio aqui, diz assim, 2:23, Mateus 2:23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado o Nazareno. O que está acontecendo aqui nessa piora de situação na vida de Pedro? E que impacto isso causou para ele? Quando essa mulher fala diante de todos assim, esse aqui, ele também conhece Jesus, o Nazareno. E eu imagino Pedro dando aquela andada, tentando sair de fininho. Quando ela fala o Nazareno, ele olha para trás, impactado. Pelo que nós lemos em Mateus capítulo 2, ele seria chamado o Nazareno. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Diante de Pedro, negando Jesus, uma profecia messiânica se cumpre. Porque Mateus fala isso para nós. E aquela mulher chama ele de Nazareno. Ele se viu diante de uma profecia se cumprindo. E o que ele faz? Nega. É por isso que muitos de nós, não obstante sabendo o que Deus fez pela nossa vida, a libertação, a cura, o milagre, os benefícios, muitos de nós às vezes rejeitamos o Senhor, dizemos que não conhecemos, não temos coragem de propagá-lo para as pessoas. Porque não importa, meu irmão, se você vive, se nós vivemos uma vida de falsidade, mesmo diante de profecia se cumprindo diante de nós, nós negamos. Foi isso que Pedro fez, ele nega outra vez, mostrando que quem vive uma vida de falsidade simulada, vai negá-lo. Só que a situação não acaba por aí, e nós temos 3 etapas, agora nós iremos para a última etapa. O tamanho do pecado só vai aumentando. Primeiro uma negação dissimulada, agora um juramento falso, descumprindo Mateus 5:33. E Mateus, ele se liga muito bem. Ele jura, não conhece esse nome. Pedro nega com o juramento, mostra que o pecado tem um potencial de crescimento. Agora vamos ver o desfecho da história. Última etapa da negação de Pedro. Isso também acontece nas nossas vidas. Versículos 73 e 74 diz assim: logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Terceira etapa, uma negação com quebra total de relacionamento. Uma negação com quebra total de relacionamento. Agora nós vemos Pedro sendo identificado aqui pelo seu falar. E lembra que antes uma das criadas falou assim, ele é o Galileu. Tu estava com eles, o Galileu. Era esse sotaque de Pedro, sotaque Galileu aí. E ele foi identificado agora pelo falar. Só que, meus irmãos, quando ele ouve por essa última vez que ele é um dos que estavam com Jesus Cristo, pelo modo de falar, ele começa a praguejar Jesus. Eu não sei se praguejar também aqueles que ali estavam com ele. Imagina a cena, monta a cena na tua cabeça. Eu não conheço esse homem, maldito seja essa praga. Eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Eu juro que eu não conheço esse homem, esse maldito, esse que está sendo levado pelo madeiro. E a Bíblia é clara, meus irmãos. Ele começa a praguejar Jesus Cristo. Negar com juramento falso. Ele começa a produzir maldições. O que parece que Pedro quer mostrar para a gente, o que Mateus está querendo mostrar para a gente, quando ele começa a praguejar Jesus, sabe o que ele está querendo dizer para nós hoje aqui? Eu não tenho relacionamento nenhum com esse homem, eu não tenho nada a ver com ele, com essa praga, com esse maldito, tenho nada a ver com ele.
quebrando totalmente o relacionamento, mostrando para aquelas pessoas ali que estavam, que ele não tinha relacionamento nenhum com Jesus. Agora, pense comigo, não sei se você conhece bem a história, às vezes nós esquecemos, mas Lucas, quando ele está narrando essa mesma história, ele fala que nessa terceira vez que Pedro nega, Jesus está sendo transportado de um lugar para o outro. E quando Jesus está sendo transportado de um lugar para o outro, Jesus olha para Pedro. E agora monte a cena na tua cabeça. Tu não me conhece, Pedro? Tu não me conhece? Você viu a pesca maravilhosa? Monte a cena. Você estava no barco, eu falei para lançar a rede, você pegou aquela quantidade toda de peixe. Eu curei tua sogra, Pedro. Você era o homem que cortou a orelha do soldado do templo, do guarda do templo. Se eu não intercedo por você naquela hora, todo mundo, os soldados te matavam. Quem era Pedro, meus irmãos? Diante dos soldados da guarda real, do templo, dos soldados do sumo sacerdote. Tu não me conhece, Pedro? Eu roguei por você para que a tua fé não desfalecesse. Eu repreendi o demônio que entrou em você. E tu não me conhece? E aí, meus irmãos, imediatamente o galo canta. E quando o galo canta, Pedro chora amargamente. Quantas histórias nós podemos falar a respeito de Jesus sobre nossa vida? E pasme, meus irmãos, eu falo isso com dor no coração, não me excluindo de nada. Estou junto com você nesse mesmo barco. Às vezes nós ficamos diante de pessoas 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e não falamos de Jesus para essas pessoas. Negamos Jesus. Agora pensa comigo. Quanto eu já fiz por você, meu filho? Quantas curas? E esse canto do galo, ele tem uma representatividade, tanto para Pedro, quanto para as nossas vidas. O que esse canto do galo representa para nós? E lembra que eu falei, o canto da vida, e agora você vai entender, por que o canto da vida? Falamos do beijo da morte, e agora estamos falando do canto da vida. Esse canto representa 3 coisas. Lembra que nós falamos que foram 3 etapas? Negação dissimulada, uma negação com juramento e uma negação com quebra total de relacionamento. E agora nós vemos um galo cantando que representam 3 coisas também. Em primeiro lugar, representa o canto da denúncia. O canto da denúncia. Pedro nega Jesus. Agora imagina no coração dele, eu neguei Jesus, eu neguei o Nazareno, aquele que está sendo entregue, e Jesus falou para ele que seria entregue para morrer por eles, aquele que foi entregue, está sendo entregue para morrer por mim, eu neguei, aquele que eu disse, vou contigo até para a morte, eu neguei. Por que Pedro disse isso? Por que Pedro pensou isso? Porque o galo cantou. Se o galo não canta, meu irmão, se uma trombeta romana, os jovens sabem sobre essa história porque estavam no retiro. Eu não sei se era um galo, um animal, ou se era uma trombeta romana que estava tocando ali na hora, na troca da guarda. Mas se o galo não canta, você acha que Pedro iria se lembrar do que Jesus falou para ele? Porque o canto representa isso, é a denúncia. Você fez, e Pedro chora amargamente. Segundo, o canto representa a vida. Por que o canto representa a vida?
Porque ele está representando a graça de Deus na vida de Pedro. Pois ele se lembrou do que Jesus falou. Na mesma hora, Pedro se lembra do que Jesus falou, que ele iria o negar. E agora o galo canta. Alguns de nós precisamos lembrar das palavras de Jesus para nós, meus irmãos. Não me neguem. Aquele que me negar, eu vou negar diante de todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vocês são isso, vocês são aquilo. Jesus falando isso para nós. Nós muitas vezes precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, para não negá-lo, para não andarmos longe dele. Aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, vai pedir tudo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vão dar muito fruto. E aí nós permanecemos nele. Precisamos lembrar das palavras de Jesus, assim como Pedro lembrou, para não andarmos longe, para não pecarmos. É por isso que representa a vida, porque quando nós lembramos das palavras de Jesus para nós, isso é vida. É vida para nós, é vida para a igreja, é vida para o seu povo. Terceiro e último, o canto representa o fim de uma noite de desvios. O fim de uma noite de desvios. O fim da infidelidade. O fim do pecado. O fim da desonra contra o Senhor. Trazendo para a nossa vida, eu não sei como nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado como viveu Judas, ou se nós estamos vivendo um momento de pecado como Pedro viveu, eu não sei. Mas que nós venhamos ouvir hoje o Senhor falando conosco. É o fim. Para. Por hoje chega. É hora de acabar com esse pecado. É hora dessa máscara cair. Essa foi a pregação no retiro, meus irmãos. Esse é o teor do que nós conversamos com os nossos jovens. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de ouvirmos novamente. E você leu comigo no versículo 32, que Jesus disse para eles assim, ó: depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar os discípulos na Galileia. E Pedro não é mais citado aqui em Mateus, mas em Marcos, capítulo 16, versículo 7, está dizendo assim, Marcos, capítulo 16, versículo 7, depois da ressurreição de Jesus, diz assim, ó: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como disse. Pedro não é mais citado em Mateus, mas em Marcos ele é citado, como nós acabamos de ver aqui. Jesus está falando assim, ó: depois da ressurreição, eu irei ter um encontro com os meus discípulos. Eu vou ter um encontro com Pedro. E ele encontra Pedro na Galileia, na praia. E o encontro foi assim. Finalizando a mensagem. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 7. Esse foi o encontro. João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nem os discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. De igual modo, o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro, meus irmãos, olha o que a Bíblia diz: entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez. Pensa comigo agora, quantas vezes ele nega Jesus? Quantos significados o canto do galo tinha para Pedro? E quantas vezes Jesus pergunta se ele o ama? E por que você acha que Pedro se entristeceu? Você não acredita que Pedro estava lembrando do passado? Eu neguei ele. Eu neguei 3 vezes. E ele agora me pergunta se 3 vezes eu amo. E Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Hoje pode ser a noite do seu encontro com Deus. Hoje pode ser a noite do seu encontro com o Senhor. Aonde nós iremos passar o final dessa noite? O final dessa vida de falsidade? Passaremos como aquele que deu o beijo da morte? Ou passaremos como aquele que ouviu o canto da vida? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Pedindo misericórdia a Deus pelas nossas vidas. O Senhor está falando ao nosso coração. E quando nós vemos essa história do encontro, como o pastor conversava conosco, no retiro, Pedro está sendo mais uma vez ali questionado nesse encontro de João capítulo 21. Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus fala para ele: tu me amas? E a resposta de Pedro não é a altura da pergunta de Jesus. Porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E a resposta: te amo, Senhor, não é um te amo completo, não é um te amo verdadeiro, é um te amo humano. É eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. E Jesus pergunta pela segunda vez: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: eu gosto do Senhor. E Jesus pergunta pela terceira vez: tu me amas? E agora Jesus está mostrando para ele: é desse jeito, Pedro. É reconhecendo quem você é sem essa máscara do orgulho, é sem essa falsidade toda. É reconhecendo que o teu amor por mim não é perfeito, porque mesmo sendo meu amigo, você é falho, você é pecador. É desse jeito, Pedro. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Jesus fala: cuida dos meus cordeirinhos. Nós amamos o Senhor, reconhecendo quem nós somos, a nossa pequenez diante da grandeza dele, reconhecendo que nós, mesmo que venhamos colocar uma máscara de negação a Jesus, ou de traição, nós podemos ter um encontro com o Senhor, meus irmãos, e Ele mudar a nossa história. Pedro saiu daquela noite de negação
chorando amargamente. Pode ser que você entrou aqui nessa noite precisando chorar por uma vida distante de Deus. Não obstante, estando nesse lugar, que você chore e que você não sinta apenas remorso. Chamar os músicos. Vamos orar por nós, meus irmãos. Vamos orar pedindo misericórdia a Deus pelas nossas vidas. Ele está aqui no nosso meio. E essa noite pode ser a noite do seu encontro. De repente você chegou aqui como Pedro, acompanhando Jesus de longe, bem distante. Eu não quero me envolver muito. Eu não quero estar muito perto. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas meu irmão, eu quero te dizer, Jesus morreu e ressuscitou por você e por mim, para que nós vivêssemos uma vida íntegra diante dele. E quando nós falhássemos, ele está mostrando para nós: eu sabia que você ia falhar, mas quando você se arrepende e chora amargamente, eu vou ao teu encontro, como ele fez com Pedro, meus irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós que estamos aqui nessa noite. O Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor não trouxe aqueles que estiveram no retiro também aqui à toa, Pai. Eu acredito que essa possa ter sido já uma semana de muitas tentações, uma semana de provas para os nossos jovens que foram no retiro. Eu não sei como cada um dos irmãos que estão aqui chegaram essa noite, Pai. Qual é a vida que cada um de nós estamos levando, Senhor? Se é uma vida de negação, se é uma vida de negação disfarçada, se é uma vida de negação com juramentos, se é uma vida de total rompimento de relacionamentos com o Senhor, não obstante estarmos na igreja, frequentarmos cultos, Pai, mas que assim como Pedro fez, que nós venhamos lembrar das Tuas palavras para conosco, Senhor. Eu me entreguei por vocês. O Senhor se entregou por nós, meus irmãos, para que nesse encontro nós fôssemos renovados. Você que chegou aqui nessa noite carregando uma vida distante, você pode ser renovado, meu irmão. Basta que você peça isso a Deus, peça isso a Ele. Pedro, ele desistiu da vida de discípulo. Ele falou: eu vou pescar. Eu neguei, eu traí, agora eu não quero saber mais, eu vou pescar. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro. Ele pode ir ao teu encontro nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus.